Boa noite a todos. Hoje é um dia especial para mim, né? Sim, preocupada porque nunca fiz isso, virei youtuber agora nesse momento, nunca tinha feito isso, então eu espero que eu consiga fazer bem. Tenho dificuldade de ficar com as mãos paradas, eu vou tentar ficar com as mãos paradas. Quando o pastor Daniel pediu para que eu falasse sobre o tema, né, que ele destinou a mim, eu fiquei muito contente, porque é um tema que me agrada muito, né, e é um tema que eu acho que hoje, o momento que nós estamos vivendo, né, no mundo hoje, é um tema que vai trazer para nós um conforto, uma esperança, um lugar de descanso para todos nós. Então, o tema da minha pregação de hoje é Jesus, o Cordeiro da Páscoa. E para que a gente possa começar a nossa pregação, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Colossenses 1, 15 e 22, antes da gente começar a ler o texto. Eu vou ler o texto, quem não quiser abrir fique livre. Mas antes da gente começar propriamente dita, eu gostaria de pedir a Deus que Deus olhe por esse momento, esse tempo de palavra, que Deus esteja conosco, esteja no nosso coração, que nenhuma palavra que saia da minha boca seja para confusão, para divisão, mas que seja para a honra e glória do seu nome. Amém. Em Colossenses 1, 15 e 22 fala: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele, feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, que vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vou destacar algumas frases, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele foi feito a paz pelo sangue da sua cruz, para ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E assim, quando a gente lê esse texto ele trata, na verdade, da nova criação. Qual é essa nova criação? É a criação da estrutura de autoridade do reino de Jesus Cristo aqui na terra. E pela morte da cruz e ressurreição de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e participamos da nova criação. A partir do momento que Jesus Cristo ele morreu por nós, ele e através da sua ressurreição, nós pudemos nos reconciliar de novo com Deus, e aí a partir deste momento, a gente faz parte desta nova criação. E quando nós vemos isto, nós entendemos que tudo é por causa dele e para ele. Ele tem que estar no centro da nossa vida e no centro da igreja. E este momento que nós estamos passando hoje no país, esse momento que nós estamos passando na Terra, isso está ficando cada dia mais claro, né? O mundo precisou parar para que a gente começasse a olhar novamente
para as coisas de Deus, para que a gente se reconciliasse com Deus e para que a gente começasse a perceber qual é a importância dele nas nossas vidas. Então, assim, a gente tem visto diariamente distanciamento das igrejas, distanciamento de nós mesmos de Jesus Cristo, onde tudo passa a ser prioridade, tudo é prioridade e tudo acaba sendo mais importante do que caminhar com Jesus Cristo. E aí eu espero que no dia de hoje possa trazer um significado para todos nós um pouco diferente disso tudo, que a gente possa enxergar esperança na palavra de hoje. João Batista, ele fala em João 1:29, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Na verdade, ele já declara naquele momento, né, que Jesus Cristo viria e viria para tirar o pecado do mundo. Naquela época, anteriormente, os hebreus eles ofereciam sacrifício de um cordeiro puro, sem manchas e sem defeitos, né, a Deus. Para quê? Para que pudesse haver uma remissão dos seus pecados. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, já não existe mais sacrifícios de animais, já não existiria mais os sacrifícios de animais. E Jesus representava aquele cordeiro puro, porque ele era perfeito e porque ele não tinha nenhum pecado. E a sua morte de cruz, ela seria o sacrifício supremo. Então, assim, ele era o substituto, ele assumiu o nosso lugar e ele morreu por nós na cruz. Isso é bem claro no texto que a gente lê e que ele vem tirar os pecados do mundo. E assim, com a sua morte de cruz, esse foi o maior ato de amor que Deus pode dar para a humanidade, onde ele amou tanto a nós que entregou o seu filho para ser morto, para que ele pudesse levar os nossos pecados, para que ele pudesse fazer esse ato para que os nossos pecados não existissem mais. E assim, para a gente entender melhor, né, tudo isso que a gente está falando, quando a gente fala da morte de cruz, o que aconteceu na cruz, por que Jesus veio tirar nossos pecados, a gente precisa, no primeiro momento, a gente precisa entender o que é pecado, né? O que é pecado? Por que a gente fala, tirou os pecados, tirou meus pecados? Qual é o significado de pecado? O pecado é qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Então, o pecado, ele traz consequência, ele faz uma separação entre nós e Deus. E acaba abrindo um buraco enorme, acaba abrindo um cânion, acaba abrindo um distanciamento enorme. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos afastamos de nós. Ele é sujo, ele é maligno, ele é iníquo, ele traz dores, ele traz sofrimento e traz muitas consequências. Consequências para quem? Para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso entorno, ao nosso lado, convivendo conosco. Estas são as consequências do pecado. A palavra fala que a gente pode plantar, né? A semeadura ela é livre, mas a colheita ela é certa. O que você semeou, você vai plantar, né? Então, Jesus, ele foi o substituto, ele foi o cordeiro substituto, ele veio ao mundo com um propósito e um propósito muito claro, estabelecido por Deus. Deus determinou isso e ele aceitou essa missão por amor a nós. Ele morrer em nosso lugar pelos nossos pecados para que estivesse aberta as portas da nossa salvação, né? Em Colossenses 2, de 13 a 15, fala o seguinte, quem quiser abrir. A vós, estando mortos pelos vossos delitos
e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Preste atenção nessa palavra, dessas duas palavras, escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário a nós, removeu inteiramente, cravou na cruz e, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando neles na mesma cruz. Então, esta é a ação do momento de cruz, que ele cancela o nosso escrito de dívida. E a gente, quando fica pensando nisso, fala assim: nossa, mas o que é esse escrito de dívida? Para a gente entender o que era esse escrito de dívida. Mas antes da gente entender o que era esse escrito de dívida, a gente tem que entender que aquele momento crucial que Deus estava na cruz é o momento em que toda iniquidade nossa, da humanidade, foi lançada sobre os ombros de Jesus Cristo. E ele sentiu todo o peso, porque ele tinha se transformado como homem. E ele sentiu todo o peso da nossa maldade, da nossa maledicência, né? E ele sentiu toda a dor e o peso do nosso sofrimento por sermos pecadores, né? E naquele momento, ele entregou a Deus esta missão. Ele consumou essa missão. E aí Jesus veio para libertar o cativo, porque o pecado, ele nos aprisiona. Como a gente viu ali um pouquinho atrás, ele traz consequência, ele traz cobrança, ele traz injustiças ao mundo. Então ele nos aprisiona, né? E ele veio pregar o escrito de dívida que constava ordenâncias que eram contra nós, né? E entender, e o que era esse escrito de dívidas? O que significa essas duas palavras, escrito de dívidas? Era o registro dos nossos pecados, das nossas transgressões. O escrito de dívida era uma ordenança por infringir a lei. Os infratores, eles tinham uma espécie de uma ficha criminal, né? Hoje, no mundo que nós vivemos hoje, a gente falaria na linguagem de delegacia, né? A gente falaria que era capivara do indivíduo, né? A pessoa tem uma capivara extensa, né? De débito, né? Que seriam os pecados. E o fato de ter cancelado o escrito de dívida não significa que Jesus, naquele momento, ele cancela a lei de Deus. Em alguns lugares existe uma confusão com relação a isso. Ah, então assim, bom, então se eu cancelei os pecados, eu cancelei tudo, eu não tenho mais lei que me rege? Não, muito pelo contrário. Não existe graça sem lei. Ele não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. Mas ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio trazer justiça para o mundo. E como o pastor Daniel já pregou várias vezes para nós, a gente não conseguiria de forma alguma cumprir a lei na sua totalidade. A gente estaria sempre em débito, né? E aí ele apagou isso lá, naquele momento que ele estava na cruz, ele apagou em detrimento às ordens legais. É como se um oficial de justiça fosse até a sua casa, traduzindo, com uma intimação para você pagar uma dívida. E naquele momento, Jesus Cristo pega aquela intimação, crava na cruz, pica ela e fala: bom, agora você não tem mais débito nenhum. E aquela intimação, ela já não existe mais, e também não existe mais processo lá no fórum. É como se nunca tivesse existido. Aquilo é apagado completamente.
E aí a gente estaria livre de pagar qualquer coisa como se nunca tivesse existido essa dívida. Então ele quitou a nossa dívida. Ele morreu pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. E aí, a partir deste momento, nós somos chamados, nós somos convidados a viver uma nova era, uma nova criatura, como nova criatura, é um novo momento. E a gente é convidada a viver como nova criatura. E a graça, neste momento, ela é abundante e ela é totalmente derramada. Então, a graça, ela não substitui a lei, mas ela vem estabelecer a misericórdia de Deus para as nossas vidas, né? Pois sem lei, ela não há graça. A graça de Cristo, ela não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado, porque essa graça, ela nos constrange. Ela nos constrange, ela fala assim, como que pode Deus, apesar de tudo que eu fiz, ele manda o filho dele para morrer por minha causa. Olha o amor supremo de Deus, que ato de amor incrível que Deus teve nesse momento. E assim, ele, através dessa graça de Cristo, há uma mudança de pensamento e atitude nossa. A gente começa a ter uma outra mente. É para que essa outra mente seja trabalhada, que nós possamos nos envolvermos nas coisas do espírito e não da nossa alma, né? E essa mudança, ela ocorre de dentro para fora. E não é obrigada, porque aquela situação que não é feito mudança interna, eu posso fazer porque tá mandando, mas eu não tenho transformação daqui. Isso não é uma coisa natural para mim, é uma coisa forçada. Então, se tornar nova criatura é fazer tudo diferente do que eu sempre fiz. É não fazer como eu fazia mais, né? Em 2 Coríntios é muito legal porque ele fala assim, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. A gente precisa entender essa palavra, entender esse texto, que tudo fica para trás. Através do ato de Jesus, tudo fica para trás. E o ápice deste momento foi a sua morte de cruz, que é dita no texto João 19:30, que fala o seguinte: e tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Aqui tem duas coisas que são assim extremamente importantes para que a gente entenda aquele momento, quanto que aquele momento foi um momento espiritual, que houve uma mudança no céu, entendeu? Aquele momento foi um momento extremamente espiritual. Está consumado, e ele curva a cabeça e entrega, é Jesus que entrega o espírito dele. Quando ele fala está consumado, ele fala em grego é tetelestai. Tetelestai. O que significa essa palavra tetelestai? No grego, tetelestai significa está consumado, dívida paga, liquidado. O tetelestai era um termo, antigamente, era um termo comercial, que quando você fosse pagar uma dívida, né, e você pagava essa dívida, você recebia um certificado que dizia que estava tetelestai, significava pago por completo. Para gente ter uma ideia disso, na porta do cárcere lá era estabelecido, era fixada
uma lista de todos os débitos pelo qual o indivíduo havia sido preso, né? Quando ele terminava de cumprir o tempo de prisão, era selada a folha da lista de débito com a palavra tetelestai, que significava que estava tudo pago, significava que ele estava livre e aí ele não tinha mais nenhum débito e nenhuma dívida, a dívida dele estava acabada. Entender isso, né? Quando a gente pensa a situação voltada para o comercial, a gente pensa assim: você já viu alguma pessoa aí pagar uma dívida? Ele paga lá 30 parcelas de uma dívida e aí ele resolve que ele só tinha 30 parcelas para pagar, pagou as 30 e falou: não, mas eu quero pagar mais umas 5. Deixa eu pagar mais um pouco de parcelas. Não, a dívida estando paga, ela está paga, acabou. Você não tem que se preocupar mais com ela. No hebraico, a palavra está consumado é teleu, que significa encerrar, terminar, pagar, finalizar. E assim, nem foi o diabo, através dos romanos, que matou Jesus Cristo, porque ele espontaneamente ele entregou a sua vida. Então, quando ele falou está consumado, que ele viu que ele tinha cumprido à risca aquilo que Deus tinha estabelecido como missão na vida dele, ele entregou a sua vida. Senhor, entrego o meu espírito a ti. E Cristo, ele satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, porque isso violaria a justiça de Deus. Então agora nós estamos justificados e a justiça de Deus, ela é uma justiça perfeita. Ele curva a cabeça e entrega o espírito. Mas o que realmente foi consumado na cruz, a gente precisa entender essa palavra está consumado. Qual é o desdobramento disso? Qual é a continuidade disso? O fato de estar consumado, o que significa isso? Significa nossa redenção. E isso é muito, muito, muito importante. Ele deu liberdade ao cativo e nós pudemos agora nos relacionar com Deus. A partir desse momento, nós passamos a nos relacionar com Deus. E esta redenção é um ato ou um feito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio. Nós não mais estamos subjugados ao demônio, nós não mais estamos no cativeiro. Entender isso é muito libertador. É livrar-se do passo de um passo arriscado. É livrar-se das penas do inferno, né? Então, este é o ato de estar consumado, é a nossa redenção. E o que tem por trás da nossa redenção, né? Outorgando a todos nós a salvação pela obra das... Então, dando continuidade ao nosso texto, outorgando a todos nós a salvação pela cruz, despojando Satanás do seu poder de sermos salvos. Então ele tira o domínio de Satanás sobre nós, sobre aqueles que creem, e ele consumou a glória de Deus, pois naquele momento era propósito do Pai para ele e para a humanidade. Por isso, a cruz, ele humilha o homem, né? E mostra quem ele realmente é, que é um pecador, nós somos pecadores. E aí, assim, possibilitando nós de alcançar redenção por si só. Nós precisamos de Jesus Cristo. A graça e o amor de Deus, ele nos constrange de uma forma muito grande. A morte e o diabo, eles não seriam capazes de tirar a vida. A vida, mas o pastor da graça, ele deu sua vida espontaneamente para isso,
né? Quando a gente entende que o objetivo final da vida de Jesus Cristo não era só a morte, a missão dele da morte de cruz, mas o fato de ser só o começo. O perdão veio só pelo o começo. O próprio Jesus Cristo indicou isso claramente. Então ele fala assim, Lucas 9:23. Se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia da sua cruz e siga-me. O propósito de Deus não era só aquele sacrifício expiatório pelo pecado das pessoas. Ele queria discípulos, queria aqueles que o seguem. Nós não podemos segui-lo até a morte na cruz do Calvário, mas nós podemos tomar a nossa cruz diariamente, no nosso dia a dia. Seguindo nesse caminho, nós nos tornamos seus discípulos e ele nos envia seu Espírito para que o Espírito Santo possa nos dar força para que a gente possa vencer o pecado. Nós também sofremos na carne, nós também crucificamos a carne com paixões, com desejo, e nós também matamos os atos do corpo pelo Espírito, e se nós também deixamos de pecar, nós nos tornamos membros do seu corpo, nos tornamos irmãos de Jesus Cristo e nós nos tornamos participantes da sua natureza divina, né? E a morte de Jesus Cristo, ela é suficiente para salvar a todos aqueles que creem. Nós temos que acreditar nisso. E assim, se nós recusarmos esse presente de Deus, nós não podemos escapar, porque Deus não nos promoveu nenhum outro meio de salvar, né? De sermos salvos. A minha religião não pode salvar, as minhas obras não podem me salvar, os meus méritos pessoais não podem me salvar. Somente Jesus Cristo salva. E é através dele que nós recebemos o perdão, a redenção e a vida eterna. Então agora nós não temos mais dívida com Deus, não temos dívida com o diabo. Não tem por que a gente ter medo de Satanás. Tem sido, Romanos 5 fala assim, tendo sido, pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente para o nosso descanso. E neste momento que nós estamos vivendo tão difícil da nossa vida, neste momento que nós estamos em crise com o mundo, eu posso declarar que Jesus é suficiente na nossa vida. Eu posso declarar que Jesus veio para trazer graça para a nossa vida, né? E a força da justificação de Jesus, ela é perfeita e ela te dá esse direito da salvação. Hoje, para aquele que crê, ele tem um lugar de descanso. Então, Jesus, ele é suficiente. A obra de Jesus é suficiente porque sua obra, ela é perfeita. Em Efésios 6:13 fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firme. No dia de hoje, nós temos que tomar toda a armadura do Senhor e ficar firme nos dias hoje que estamos passando por um momento tão difícil. E entender que o sacrifício de Jesus teve um propósito para livrar os pecados do mundo. E ainda, né, levar os nossos pecados e ainda entender qual é o nosso papel de colocar Jesus como o centro das nossas ações, colocar Jesus como o centro da nossa igreja. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, por esse momento tão especial que o Senhor me deu. Olhe por todos os nós, olhe pela nossa igreja, olhe pelo mundo, Pai. Que nós, homens, tenhamos sabedoria de conduzir as nossas vidas, sempre centrado no amor de Jesus Cristo para nossas vidas. Amém. Obrigada.